Classificação absolutamente inquestionável do Vasco. Legítima, merecida, e vou dizer mais, eu fiquei tenso na hora do pênalti, mas muito tenso. Os tricolores, obviamente, que lotaram ao seu lado. Ontem estava lindo o Maracanã, dividido, né? Fluminense, torcedores levaram lá uma bandeira que ocupou o setor sul Bandeirão inteiro. lindo. Coisa linda, coisa linda. Maracanã num dia desse aí é lindo. É lindo se ver. Eu não podia, estava um pouquinho gripado desde sexta-feira à noite, acabei optando por não ir. Eu ia estar no jogo, acabei não indo, meu filho estava lá. Mas enfim, mais um daqueles domingos de Maracanã, lindo, históricos. Mas olha, dito isso, o Fluminense até teve perto de classificar, porque o John Kennedy perdeu um gol aos 42 do segundo tempo, podia ter resolvido ali, faria 2-0, talvez classificasse o Fluminense ali. Então o Fluminense o Serna um pouco antes, o Fluminense teve muitas chances até para resolver, mas não seria merecido, não seria justo, porque nesse jogo em que o Fluminense até pareceu, no geral, um pouco melhor, teve até um pouco mais de posse de bola, o Fluminense finalizou menos, bem menos, 9 finalizações do Fluminense contra 13 do Vasco. O Vasco finalizou 50% mais. E outra coisa, quase todas as finalizações do Vasco no gol foram perigosíssimas. O Fábio foi o nome do jogo, foi o destaque. Então, o Vasco não ganhou o jogo por competência do Fábio, porque as finalizações, em geral, foram muito boas do Vasco. Ryan, Andrés Gomes, quase meteu um golaço no primeiro tempo ali. Muitas finalizações boas. Thiago Silva salvou o Fluminense 2 vezes no pé do Ryan, com precisão, porque senão o Ryan ia encaçapar no mínimo uma delas. Então o Vasco não venceu por extrema competência do goleiro do Fluminense. E o Fluminense, que teve menos finalizações, teve chances para ganhar, teve chances até para classificar, na marra, da forma que desse para classificar, o Fluminense não incomodou o goleiro do Vasco. Essa é a realidade. Um gol contra, um gol casual, e eu não me lembro de nenhuma defesa de fato do Léo Jardim, tirando ali um peteleco de um ou outro, peteleco do Lúcio Acosta, que teve mal nos 2 jogos, principalmente ontem. O Serna toma decisões erradas, o Serna não consegue nem finalizar. O Lúcio Acosta recebeu um presente dentro da área. Isso aí é a última chance, né, do John Kennedy, que poderia ter resolvido o clássico, poderia ter classificado o Fluminense. Lúcio Acosta atrasou a bola pro Léo Jardim, então o Fluminense foi extremamente incompetente no jogo de ontem. E aí, de uma forma geral, montagem de elenco, a gente vai entrar no macro, né, montagem de elenco, Zubeldia conservador, que deixou pro último jogo para usar o John Kennedy, sem ter dado minutagem para ele, que não usou mais uma vez o Riquelme, enfim, apostou tudo, fez o all-in no que ele estava usando, no Everaldo, naquilo de sempre, no que ele vinha usando sempre e que deu mais ou menos certo na reta final do Brasileiro. Mas sempre eu fazendo aqui as ressalvas, eu e muita gente fazendo as ressalvas, que apesar de ter feito a reta final que fez do Brasileiro, apesar disso estava sendo conservador, apesar disso estava sendo teimoso com o Everaldo, e mais um, ou mais 2, ou mais 3 detalhes. Isso aí, amigo, uma hora ia cobrar o preço. A conta chegou, o Fluminense foi legítima e justamente eliminado, passou quem foi melhor nos 2 jogos. O Vasco mereceu, o Vasco foi mais time e vai para essa final aí cheio de moral, cara. O Vasco que fez o jogo que fez ontem era um time irreconhecível pro bem em relação ao que terminou o Brasileiro despedaçado, ao time que perdeu do Juventude em casa por 2-0 em São Januário. O Vasco vai com muita moral porque passou jogando bola, passou com merecimento, passou tendo chances, muitas chances de ter vencido. Seria nada demais ter terminado o jogo ontem 2-0 Vasco. 3-1 Vasco. Empate, né, nada demais. Nada demais. As chances claras foram do Vasco. Garoni. Eu achei um jogo, de maneira geral, equilibrado, assim, ainda que o Fluminense não tenha tido... o Fluminense teve chances, finalizou mal, né? Ou tomou decisões equivocadas. Então, assim, mas o jogo coletivo do Fluminense eu não achei ruim. Foi um pouquinho melhor até. Geral, parece até ter sido um pouquinho melhor. O Vasco cansou muito no segundo tempo. O Vasco foi muito incisivo. E o Diniz tem feito isso, a gente tinha falado sobre isso no primeiro jogo, né? A diferença do Diniz, da postura dele no Brasileiro e em Copas. Como é que no Brasileiro, muitas vezes ele mexia muito rápido, com medo ali, querendo buscar um resultado, mudar um panorama de segundo tempo de maneira assim, exagerada, né? Puxando meia para jogar de volante de zagueiro. E em Copas, ele consegue ser mais comedido. Ele demora mais para mexer, ele faz mexidas mais... Sai um centroavante, entra um centroavante, sai um lateral, entra um lateral, não faz trocas mirabolantes. E aí ele dá mais tempo para aqueles 11 jogadores jogarem. E eu achava que mesmo o Fluminense tendo mais posse e sendo perigoso, poderia ter feito Serna, poderia ter talvez definido ali uma classificação em determinado momento. O Vasco tinha ainda fôlego e tinha gás o tempo todo, tinha bola para buscar um empate ou para buscar uma virada em algum outro momento. Então achei um jogo muito franco, assim, no sentido de que até o último segundo realmente
tava aquela, olha, uma bolinha do Fluminense que pode definir, o Vasco ainda pode empatar, o Gomes foi muito bem. O que o Fábio e o Thiago Silva jogaram ontem, pra mim, foi uma barbaridade. Se não fosse os dois, assim, acho que o Vasco poderia ter definido nos 180 minutos, não de talvez virar o jogo, 3-0, mas 3-1. eu não acho que um 3-1 não, mas eu acho que um empate pelo menos ali Que mudaria isso? o panorama Tá sendo do jogo. modesto, Garone. Olha, Não, olha mas os eu acho lances que que a gente sim, tá eu vendo. acho que sim. Fábio catando tudo Né? aí, cara. Então, mas da mesma maneira que talvez o Serna não finalizando aquela bola, o John Kennedy perdendo uma chance clara também, se tivesse tido um pouquinho mais de eficiência, poderia ter tido um outro panorama. Então, acho que assim, o Vasco foi superior pra mim, tá? Acho que o Vasco merece a classificação. Eu não acho que o Vasco foi soberano em cima do Fluminense. Acho que foi um jogo equilibrado. O Fluminense foi muito mal individualmente, ofensivamente, muito bem defensivamente com o Fábio. Olha essa bola do E Andrés Gomes com o ali. Thiago Volta Silva. ali, Gabriel. Agora, o Gomes assumindo o protagonismo que não vinha tendo dentro do Vasco, apesar de a gente ter elogiado ele aqui, até no cara a cara, a gente falou, ó, o Vasco mesmo quando caiu de rendimento, o Gomes foi um jogador que não caiu, que tem aparecido. Muito e o Gomes bom. ontem, pra mim, o melhor em campo. Muito Aliás, bom. pra mim, o Andrés Gomes, o melhor das semifinais, dos dois Junto com jogos. o Ryan, né? Junto com o Ryan. É que o Ryan acaba sendo mais decisivo. Agora, o Andrés Gomes incomoda o tempo todo. O Andrés Gomes marca, pressiona, acelera jogo, tenta, erra em muitos momentos, até por tentar demais, mas é sempre perigoso, tá sempre incomodando. E aí, só um detalhe, aproveitar que apareceu o gol do PH, o gol contra do PH. Que bom que o Vasco classificou e não ficou sobre o PH o peso de uma eliminação. Pelo ano que fez o PH, o cara chegar numa seleção brasileira, que foi jogador de terceira divisão catarinense, segunda divisão paranaense, e chegar numa reta final de campeonato e poder decidir de maneira negativa uma classificação tão importante para o Vasco, acho que seria um peso muito grande para o PH, que foi um dos caras mais consistentes do Vasco na temporada. Mas a gente alertava aqui, inclusive, no cara a cara. Quando botamos o PH e Samuel Xavier, eu falei, olha, o momento é do Samuel Xavier, porque o PH não votou bem da seleção brasileira. E ontem, mais uma vez, ele parecia inseguro e acabou cometendo um erro. Olha a bola do Gomes, mais uma vez. Tá jogando muita bola. Pra mim, o melhor das semifinais. Agora, ele e Ryan, indiscutíveis. Ele, Ryan e Barros, pra mim, é a trinca que no Vasco tá funcionando muito bem. E quem bem. indicou ele pro Vasco foi o John Arias. O Diniz perguntou, Diniz, questionou ele. O Diniz foi lá perguntar pro Arias, o Arias falou, pode pegar. E o Diniz ainda Joga falou que ele muito. inicialmente não gostou tanto dos vídeos. E eu confesso, eu também fiz análise do Andrés Gomes no início, falei, cara, é um jogador que tenta muito, mas erra demais também. Não sei como é que vai ser aqui no Brasil. E encaixou muito bem. Quando quer jogo, amigo, o Andrés Gomes está o tempo todo incomodando pela esquerda, pela direita, por dentro. O moleque tá jogando bola, tá querendo vaga na seleção colombiana na Copa do Mundo, tá brigando inclusive com o Serna, né? Serna, o Andrés Gomes e tem mais alguém. Pelo amor de Deus. Dependendo do jogo de ontem. Mas não dá pra comparar. Não, Não, mas- não é dependendo do jogo Não, de tô ontem. falando não. das convocações. O Não, eu tô Serna foi falando assim, convocado O recentemente. Serna, o Gomes ele também não foi. senta no mesmo andar que o Andrés Gomes, na minha opinião. Não, nesse momento o Andrés Gomes tá voando. Não tem como. Em Eu relação acho ao o Serna. assim, os jogos que o Andrés Gomes fez agora na final, nas Sim. duas semifinais, Jogou muito. Pra mim, o melhor das semifinais. foi nível Arias, tá? Nível Arias pra cima. Nível Arias pra Jogou cima. muito. Jogou demais, é muito liso, é muito habilidoso, tem uma margem de erro pequena, né? Ele trabalha erra bem com também. as duas pernas, que facilita muito Cara, pra ele ele. chutou a bola na coruja, porque o Fábio fez uma defesa monumental nos primeiros A minutos. defesa do Fábio, aquilo foi. Impressionante. Ali poderia ter classificado o Vasco. Ali acho que era a bola que se entra. Ia esfriar o jogo. Ia esfriar o jogo. O Fluminense ia perder aquele tesão, talvez ia se desorganizar. Eu acho que a saída do Nonato também teve um impacto grande ali pro Fluminense com a entrada do Bernal, assim. Acabou tirando um pouquinho o Martinelli, jogando um pouquinho mais à frente. O Fluminense errou muito saída de bola ontem. E mesmo quando o Vasco não pressionava. O Vasco também errou, né? Muito. O Vasco deu uma Fluminense bola não nos aproveitou. pés ali. Do Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta não Exato. aproveitou.